Diz assim a palavra do Senhor, livro de Lucas, capítulo 15, do verso 11 ao verso 14, diz assim: E disse, isso é uma parábola que Jesus falou naquele dia. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Eu estou lendo mais um pouquinho, tá, gente? E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? E levantar-me-ei e direi: ter com meu pai, e pedir-lhe-ei: Pai, pequei contra ti, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou mais digno de ser chamado de filho. Faz-me como um dos seus trabalhadores. Deus, em nome de Jesus, que essa palavra venha de encontro a cada coração, que o Senhor use a minha vida como um canal, como instrumento diante de ti, para que eu possa ministrar a tua palavra nesta noite, com graça, com unção, com a bênção do Senhor. E que se Deus possa, Pai, falar aquilo que o Senhor quer através dessa palavra. Tu sabes que eu dependo totalmente de ti nesta manhã. Fala conosco, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Mais uma vez, meu amado, eu aprendo com a palavra do Senhor o amor, a preocupação, o zelo que a palavra de Deus nos ensina. E as lições que o Senhor Deus deixa para cada um de nós. Que apesar de qualquer coisa, apesar do que a gente vive, apesar do que você enfrenta, apesar do que você que é pai, que é mãe também, mas que muitas vezes age como pai, por criar filhos, muitas vezes sozinhos, cada um com o seu problema, cada um na sua particularidade. Eu aprendo aqui que o amor do Senhor, ele é soberano. O amor de Jesus, meu amado, ele superpõe qualquer coisa, qualquer escolha errada de um filho, a qualquer caminho que um filho tente tomar. Jesus, ele é tão bom, ele é tão maravilhoso, que ele nos ama tanto, que ele perdoa, ele reconhece um coração quebrantado, ele conhece um coração arrependido. E neste texto a Bíblia conta pra gente uma parábola que Jesus ensinou ali, uma história, meu amado, que um homem ele tinha 2 filhos, e o homem era rico, ele tinha construído uma vida, ele tinha construído bens, ele tinha construído uma estrutura sólida para a família. Ele tinha empregados, ele tinha ali uma fazenda, ele tinha propriedades, e ele tinha ali uma estrutura que oferecia para os filhos dele um momento de paz, né? Um futuro tranquilo, um futuro confortável. Mas toda família assim, sempre tem um que quer viver de uma forma não tão correta. E a Bíblia fala que os 2 filhos dele tinham um mais novo, e o mais novo chega para o pai e fala: Pai, me dá parte do que me pertence, me dá a minha parte agora, porque eu quero viver, eu quero curtir a minha vida, eu tenho direito, porque eu sou herdeiro. Chegou assim para o pai, só que a gente sabe que a herança é depois que a pessoa morre. Mas o filho ali não teve compaixão do pai, o filho não teve nem respeito, ele chegou e pediu o que era dele. E olha como o papel do pai é importante numa família, como o papel do pai, um pai sábio, um homem sábio, né? uma mãe sábia, ela sabe conduzir muitas vezes, meu amado, uma situação, ela sabe gerir uma situação ali, que às vezes traz dor, às vezes traz problema, mas Jesus nos ensina isso nessa parábola. O pai não reclamou, o pai não tentou ali combater nada com o filho, não tentou ali justificar, não tentou ali falar: não, você não vai. O filho falou: pai, me dá parte do que me pertence. A Bíblia fala que o pai dividiu entre eles, ou seja, o pai pegou o que tinha, não deu só para o mais novo. O pai dividiu entre eles. Muitas vezes a gente lê essa parábola, mas não atentamos para isso. Fala assim: dá-me a parte da fazenda que me pertence. O filho pediu a parte dele.
E ele repartiu, o pai, por eles a fazenda, por eles. Pegou a fazenda, dividiu no meio, né, os bens, tudo que ele tinha, e deu para o mais novo e deu para o mais velho. Só, meu amado, que eu aprendo aqui, que quando ele dividiu a fazenda, o mais novo pegou o que era dele, a Bíblia fala que ele saiu gastando dissolutamente. Ele gastou tudo o que ele herdou do pai dele. Eu aprendo mais uma vez, meu amado, que isso é uma questão de escolha. Aquele jovem, ele decidiu, a partir com o que ele tinha, ele falou assim, aqui não estou vivendo nada, estou na casa do meu pai, eu quero partir para o mundo, eu quero ser feliz, eu quero viver o que eu posso. Né? Muitas vezes a gente encontra filhos fazendo assim com os pais, eu quero ser feliz, eu quero viver a minha vida, porque acha que dentro da casa não é feliz, acha que dentro da família não é feliz, porque dentro da família tem regras, tem limites, tem princípios, e eles querem viver lá fora. Eles querem achando que lá fora o mundo é bom, e dentro de casa não é. Porque ali eles vão ter que levantar, fazer as coisas, quando começa a trabalhar tem que ajudar nas despesas, mas ele quer ser feliz lá fora. E o pai não recriminou. O pai não tentou demovê-lo daquela ideia. Repartiu e ele foi. E a gente vê que isso não foi só um filho mais novo que recebeu a parte dele. O mais velho recebeu também, mas o mais velho ficou em casa. A escolha do mais novo foi sair, gastar dissolutamente, gastar tudo, sem pensar no amanhã, sem pensar no que ele poderia viver, e foi embora. Só que tem, meu amado, que às vezes as nossas escolhas, eu sempre falo isso nas minhas pregações, as nossas escolhas, ela determina aquilo que nós vamos ser amanhã. A escolha que o filho mais novo fez, ele escolheu sair e tentar ser feliz. Mas o outro mais velho ficou em casa com o pai. Talvez nós temos hoje vivendo tantas situações assim, de família que tem 1 ou 2 filhos, e um é totalmente diferente do outro. Um é mais amoroso, mais grudado com o pai, mais respeita mais, é mais respeitoso, é mais obediente, enquanto o outro não quer saber, acha que ele é dono da razão, que ele é dono do nariz dele, que as escolhas dele são as mais corretas, porque ele tem direito. É assim que eles acham, né? Eu tenho o direito. Quando isso acontece, eu aprendo aqui com Deus, e nesse texto aqui, que Jesus, ele representa o Pai, e o Filho pródigo representa as nossas vidas. Jesus falou, vai, toma o que é seu. Quando muitas vezes isso serve para nossas vidas. Quando nós queremos, meu amado, buscar do Senhor, Deus, eu quero o que é meu, eu quero ser feliz. O Senhor, Jesus nunca vai falar com você, você não vai. Ele vai te deixar. Ele vai deixar você escolher o seu caminho. Ele não vai tentar demover você daquela ideia. Você vai fazer a sua escolha. Agora tem uma coisa muito séria, igreja. Não tem como você plantar, você semear uma semente e colher um outro fruto. Você vai colher exatamente o fruto da semente que você plantou. Se você semear coisas boas, se você semear obediência, se você semear princípios da palavra, se você semear aquilo que Deus colocou no seu coração do bem, você vai colher coisas boas. Mas se você semear alguma coisa errada, os filhos que muitas vezes não obedecem ao pai, nós como os filhos de Deus, nós como os filhos, a nação eleita, povo escolhido, se nós escolhermos semear o errado, escolher o caminho daquilo que não agrada a Deus, nós vamos colher. Jamais, muitas vezes as pessoas, já ouvi muitas vezes isso, Deus vai me abençoar, que eu não vou fazer nada errado, eu não vou escolher, meu amado, a escolha é sua. A escolha é nossa. Deus não vai jamais me impedir de tomar uma decisão. O Senhor Deus, Ele é tão bondoso, tão maravilhoso, que Ele nos deu o livre-arbítrio. Eu escolho o que eu quero. Ou eu escolho servir ao Senhor, ou eu escolho não servir. A Bíblia conta a história das 2 portas, a estreita e a larga. Quem passar pela estreita vai encontrar a vida eterna. Quem escolher a larga, tudo mais fácil, tudo mais bonito, tudo do oba-oba, vai levar à perdição, é a palavra. Ele não manda, passa por essa porta. Não, a escolha é minha. A escolha é sua. A escolha aqui foi do filho mais moço. Ele escolheu ir pegar o dinheiro dele e viver. A Bíblia fala que ele gastou tudo com mulheres, gastou tudo na farra. E outra coisa, nós não sabemos o amanhã. Ele jamais imaginaria que ele ia passar por um problema difícil. Eu estou rico, estou cheio de dinheiro, eu vou viver. E não preciso nem pensar no amanhã.
Eu vou viver com o dinheiro que meu pai me deu, que era herança minha, era direito meu. Só que ele não contava que ia ter uma fome na terra. Só que ele não contava que aguardava ele lá na frente um momento difícil, um dia mau. Nós não sabemos, meu amado, o nosso futuro. Nós sabemos o nosso hoje. E o que já passou, não tem jeito mais. Mas qual que é o meu hoje? Eu preciso fazer a escolha certa hoje. Eu tenho que escolher estar na presença do Senhor hoje. Para o meu futuro ser aquilo que eu plantei hoje e da minha escolha de hoje. Ele não contava. Aquele jovem não contava que ele ia deparar com uma fome na terra. Que ele ia deparar com uma situação complicada. Porque ele só foi gastar. E ele ficou sem dinheiro. Ele ficou sem recurso. Ficou sem moradia. Escolha. Ele fez a escolha errada. Mas o pai dele jamais o impediu dele fazer aquela escolha. Eu vejo hoje muitas famílias, muitos pais, criam os filhos com tanto amor, com tanto carinho, gastam o que tem e o que não tem para os filhos estudar nas melhores escolas, para dar melhor roupa. Quando o filho cresce, toma um pezinho, ele quer ir embora. Ele toma uma atitude de fazer um caminho que o pai, que magoa, que entristece o coração do pai. Eu fico imaginando esse homem, o filho chegando perto dele. A gente lê a parábola, e é tão importante quando você lê a Bíblia, você começa a imaginar aquele cenário. E eu fico imaginando, quando Jesus contou, era aquilo realmente para imaginar, era realmente para a gente ver o que acontece quando nós fazemos escolhas erradas. E como o coração do pai é ferido. Como o coração de Jesus é ferido, meu amado, quando nós escolhemos a fazer o que é errado. E ele demonstra aqui como aquele pai deve ter ficado triste, com saudade do filho, o filho mais novo, o caçulinha da família. Ele falou: pai, estou indo, fui. Pegou tudo o que ele tinha e foi embora. Em momento algum o pai saiu atrás dele. Em momento algum o pai colocou na mídia, né? Filhos, foi embora. Quem sabe notícias do meu filho? Foi para os programas de televisão buscar como acontece hoje. Não, ele deixou o filho ir. Ele respeitou a escolha do filho. Jesus é assim, igreja. Ele respeita a tua escolha. Ele respeita as nossas escolhas. Ele nos deixa ir. Você quer tomar esse caminho, meu filho? Então vai. Pode ir. Então nós temos muito que cuidar pelas nossas escolhas, pelo aquilo que nós queremos. Você que é pai, que é mãe, muitas vezes o seu filho faz uma escolha e você não está vendo que não vai dar certo. O seu coração entristece. O seu papel é aconselhar, mas não é tentar mudar a ideia dele. O pai aqui simplesmente dividiu tudo e falou: vai. Muitas vezes os nossos filhos tomam atitudes erradas, decisões erradas. E você não tem que ter culpa por se ele tomou uma atitude e ele errou. Eu devia ter feito isso, não devia não. Você fez como Jesus, deu a liberdade dele seguir. Deu a liberdade dele escolher. Aí a Bíblia fala que ele, certo, quando houve fome na terra, ele não tinha o que comer. Diz aqui assim o verso 14. O 13 primeiro fala: e poucos dias depois o filho mais novo partiu. Ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Deve ter pensado assim: eu quero ir bem longe do meu pai, que eu não quero nem que ele intrometa na minha vida. E a Bíblia fala que ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente, gastou tudo que ele tinha. E havendo ele gastado tudo, olha como é que as coisas acontecem. Depois que ele não tinha dinheiro mais, que ele acabou com tudo, naquela terra houve uma grande fome. E começou a padecer de necessidades. Se houvesse fome, quando ele estivesse ainda com dinheiro, aí que não ia voltar para a casa do pai nunca. Nós temos que aprender muitas vezes isso. Às vezes passamos por momentos difíceis. É Deus permitindo para a gente voltar para a casa do pai. Muitas vezes você vai ver seu filho que saiu, que não quer te obedecer, passando momentos difíceis. É Deus permitindo para que ele volte para a casa do pai. Para que ele volte para o aconchego do pai. Para que ele volte para onde ele nunca deveria ter saído. Não se culpe. Não ache que você fez errado. O pai aqui não fez errado. Jesus não errou. Ele deixou o filho ir. Muitas vezes é preciso deixarmos a pessoa ir. Deixarmos aquela pessoa ir para ela poder crescer, para ela poder aprender, para ela poder amadurecer e saber que é na casa do pai que há aconchego. Que é na casa do pai que há amor. Que é na casa do pai que há esperança. Que é na casa do pai, meu amado, que há uma nova história.
E essa casa do Pai é na casa do Senhor. É na tua casa. Porque um filho que vai embora, quando ele volta, nunca nós vamos fechar a porta para ele. Jesus nunca fechará a porta para mim nem para você. A Bíblia fala que o menino foi, e ele foi buscar um lugar para ficar, um lugar para poder arrumar abrigo. E sabe o que aconteceu? Ele encontrou um moço que falou para ele, vai lá dar comida para os porcos. Olha o que diz a palavra. E diz assim, e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o verso 15, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E naquela época era muito ruim, era humilhante trabalhar com porcos. Mas ele foi para isso que restou para ele. Quando eu estudava de manhã cedo, eu sou muito no meu coração, quando nós saímos da presença do Senhor, quando nós saímos do aconchego do Pai, quando nós saímos debaixo da proteção do Senhor, quando nós saímos, meu amado, do esconderijo do Altíssimo, de habitar a sombra do Onipotente, o que nos resta é viver com porcos. O que nos resta é apacentar e cuidar de porcos, comer lavagem. O mundo tem para mim e para você é lavagem. O que o mundo tem para a gente quando nós saímos da presença do Senhor é comer com porcos, é lavagem. E este filho saiu da casa do pai, abandonou tudo, achou que estava livre, que estava todo cheio da razão, que estava empoderado, porque tinha dinheiro na mão. Ele não sabia que ele estava fazendo a pior escolha da vida dele. Mas o pai amoroso, imagina se você, que é pai, nós que somos maus, sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, imagina o pai celestial. E essa parábola ela é muito rica em ensinamentos, porque ela nos ensina que mesmo o filho fazendo tudo de errado, chegando um momento que ele não tinha onde comer, e quando ele via aqueles porcos ali, olha o que a Bíblia diz, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Ele cuidava dos porcos, os porcos comiam melhor que ele, comia aquelas bolotas, deve ser lavagem que é lavagem que eles comem, e ninguém dava para ele. Olha o que ele precisou passar, olha o deserto que ele precisou passar. Mas por que ele passou esse deserto, pastor? Porque ele escolheu, ele plantou, foi a semente que ele plantou, ele não poderia colher nada melhor. Aí naquele momento ele pensava, e caindo em si, quando trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Ele lembrou, na casa do meu pai, os trabalhadores lá comem coisas tão boas, eles têm abundância de alimento, e eu aqui nem lavagem do porco eles estão me dando. Meu amado, minha amada, em nome de Jesus, nunca queira sair da presença do Senhor. Nunca queira sair da casa do Pai. Nunca queira sair da casa do Senhor, porque o que não vai nos restar é lavagem de porco. Nem lavagem, porque nem isso nós vamos ter para comer. E o filho, que muitas vezes sai da casa do pai, o que resta para ele é isso. Mas nesse momento que o filho, se você, em algum momento, o seu filho está passando por isso, meu amado, busca de Deus. Muitas vezes é Deus tratando com ele. Muitas vezes é Deus permitindo que ele passe por isso, para que ele veja e dê valor à casa do Pai, e retorne à casa do Pai. A Bíblia fala que aquele rapaz, quando ele viu aquela situação, e no momento algum, nós vemos nessa história, o pai dele ensina. Depois que ele saiu, nesse percurso que ele saiu, viveu dissolutamente, viveu gastando tudo que tinha, não vemos a presença do pai. O pai deixou que ele fosse. No momento que ele vivia de prova, o pai estava em silêncio. O pai não mandou procurá-lo. O pai não foi atrás. Permitiu que ele passasse. Eu sei que é duro muitas vezes ver os nossos filhos sofrendo. Ver os nossos filhos, meu amado, passando alguma luta. Mas busque de Deus, se não é tratamento do Senhor. Se não é permissão do Senhor. Muitas vezes o deserto que nossos filhos passam é decisões, é deserto permissivo de Deus. É vontade permissiva do Senhor, para que eles possam retornar. Porque se eles não reconhecerem, meu amado, quando nós não reconhecemos que nós erramos, como é que nós vamos ter o perdão do Senhor? Eu preciso reconhecer, Pai, eu pequei, contra ti somente pequei, mas eu me arrependo agora. Deus, Ele nos recebe. Precisou daquele filho reconhecer. A Bíblia fala que naquele momento que ele viu que ele não tinha nada para comer,
que ele lembrou dos empregados do pai dele, que comia muito bem, com abundância de alimento. É nesse momento que as pessoas dão valor para aquilo que perdeu. O pai tinha saudade, mas não foi atrás. Ele estava errado? Não, não estava errado. Senão o filho não ia consertar. Senão o filho não ia realmente ter uma nova conversão. Senão o filho não ia ter novamente, meu amado, um verdadeiro arrependimento. Muitas vezes, nós passamos lutas. Nós enfrentamos deserto tão longínquo, deserto tão árido, e não acontece nada. É porque Deus está deixando que nós aprendemos. Deus está querendo ver o nosso crescimento. Deus está querendo ver o nosso arrependimento. Ele está querendo ver até onde ele vai. Porque ele tem que voltar para mim arrependido. Ele tem que voltar para a casa do Pai com o coração totalmente quebrantado. Entendendo que ele foi escolha dele. Porque senão, meu amado, não vale nada. Não ia valer nada aquele sofrimento. Se ele realmente não arrependesse. Se ele não tivesse uma da vida dele, ele buscasse ali, eu errei, eu preciso consertar, uma autoconsciência, eu preciso ver que eu errei. Se não fosse isso, muitas vezes os pais querem buscar os filhos. Quando vê o filho sofrer, calma. Ele precisa de uma autoanálise. O filho precisa de uma autoavaliação. Eles precisam buscar o que eles erraram. Eles precisam ver o que eles erraram. Não é culpa sua, pai. Não é culpa sua, mãe. Muitas vezes Deus permitindo que você fez o que tinha que ser feito. Você deixou. E Deus fala no meu coração uma coisa muito importante agora. Nós só aprendemos que precisamos de mudança quando somos deixados ir. Como Deus permite que a gente vá. E lá na frente você vai ver e vai entender que você não deveria ter plantado aquela semente. Mas aquela semente, meu amado, você está colhendo ali coisas que agora estão te trazendo sofrimento. E naquele momento que você enxerga que a semente, que o fruto da sua semente é um fruto ruim, de dor, de sofrimento, você vai poder voltar. Você vai poder reconhecer que você errou. Que você precisa do Pai. Que você tem que voltar para a casa do Pai. E o tremendo é que o retorno para a casa do Pai é lindo, é maravilhoso. A Bíblia conta que quando o filho voltou, que ele entendeu, diz aqui o verso... E caindo em si, verso 17, disse-lhe: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, olha o verso 18, irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus trabalhadores. Ele reconheceu. Ele falou: pai, eu pequei. Eu pequei contra Deus e contra ti. Eu pequei tanto. Eu não sou digno mais de ser chamado de filho. Mas por amor de Deus, pela misericórdia, me trate como um dos seus empregados. Ele não queria ser filho mais. Ele reconheceu tanto o erro dele. Pela luta, pelo deserto que ele viveu. Ele chegou e falou: pai, eu não mereço, eu não sou digno de ser chamado filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Faz de mim como um dos trabalhadores. O pai jamais foi atrás. O pai jamais buscou explicação. Ele simplesmente deixou que ele fizesse o que tinha que ser feito. E a Bíblia fala que o filho arrependeu. Quando o filho voltou, diz aqui: e levantando-se e foi para seu pai. E quando ainda estava de longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. Correndo, lançou-se a seu pescoço e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos teus servos: traze-me depressa a melhor roupa e vesti-lo, e põe um anel de mão, um anel na mão e sandálias nos pés. Quando o pai dele viu aquele filho voltando, o filho reconheceu que tinha errado. Reconheceu que não era digno de ser chamado de filho. Muitas vezes nossos filhos vão crescer, vão amadurecer, vão ser homem de verdade, mulher de verdade, quando nós muitas vezes, com o coração triste, com o coração sofrendo, que a gente vê um filho sofrer, é duro, né? É muito ruim, nossa, não tem coisa pior.
Mas muitas vezes é preciso deixá-lo ir. E ore, continue orando. Eu não sei como é que está a sua vida com seus filhos. Continue orando, clamando a Deus pelos seus filhos. Porque nós também somos filhos do Pai. E nós somos já pessoas maduras, entendemos isso. Muitas vezes nós queremos lá passar a mão, não passe a mão. Deixa Deus trabalhar. Porque quando Deus fizer a nova história, Ele vai voltar um homem transformado, uma mulher transformada. É preciso ele entender. A Bíblia fala que esse jovem arrependeu tanto, que ele pediu: Pai, me trata então, me faz como um dos seus trabalhadores. Eu não quero ser tratado como um filho mais. E ele entendeu, ele era tão bem tratado, mas que ele fez coisa tão errada, que ele não queria mais ser tratado como filho, que ele não se sentia digno. Quantas vezes, gente, a gente erra, a gente peca, e nos sentimos dignos de ser chamado filho do Senhor, filhos de Deus. Mas em momento algum, Deus nos abandona. No momento algum, Ele nos tira essa filiação, essa identidade de filhos do Senhor. A Bíblia fala quando o menino, de longe o pai dele viu, ele ficou tão feliz. Ele abraçou o filho e mandou que os empregados fizessem ali, trouxessem roupa limpa, trocasse de roupa. E esse trocar de roupa nos traz uma história muito linda. Trocar de roupa era trazer uma nova história. É tirar a roupa suja, a roupa de cinza, uma roupa de pecado, uma roupa de desobediência, e vestir uma roupa real, uma roupa de filho, uma roupa, meu amado, de bênção, uma roupa de uma nova história, de uma nova vida. Quando o seu filho voltasse, ele se foi. Muitas vezes os filhos vão embora. Eu vejo hoje aí muitos pais, que os filhos crescem, e os filhos viram uma outra pessoa. Os filhos viram, sabe, talvez, viram um homossexual. A filha vira uma mulher, uma moça, não de uma vida não muito fácil, né, de uma vida errada. Nós não devemos julgar. Nós não devemos, meu amado, criticar. Não devemos o quê? Compactuar, mas temos que amar. Ame porque ele é filho. Ame porque ele é filha. Ele é teu. Não abra mão do teu filho e da tua filha. Esse pai não abriu mão do filho dele. O filho foi embora. O filho pediu herança, o pai estando vivo. O coração do pai é ter chorado. Mas ele deixou o filho ir em amor ao filho. Quando a gente ama, a gente não prende, a gente dá liberdade. O amor liberta, mas você continua orando. O pai com certeza continuou ali clamando na esperança que o filho ia voltar. A Bíblia fala que o filho voltou, ele passou porque tinha que passar. Quando o pai vê, o pai abraça aquele filho. Manda matar ali animais, manda matar e faz um banquete para o filho. Ele faz um banquete para o filho dele, manda colocar um anel na mão. Anel é honra. Olha o que o pai faz com a gente. Jesus, meu amado, nós podemos errar, podemos pecar. Mas quando nós arrependemos, quando nós voltamos à casa do Pai, Ele faz festa para nos receber. Ele coloca um anel de honra nas nossas mãos. E a Bíblia fala que o filho mais velho falou: Pai, eu fiquei com o Senhor, eu não fui embora, eu fiquei aqui. E o Senhor nunca matou nenhuma ovelhazinha, nada, para eu comemorar com os meus amigos. Agora esse que fez o que era errado, foi embora, gastou tudo o que tinha, ele vai e volta, o Senhor faz festa? O pai falou que ele reviveu. Esse nosso filho viveu. Por isso que eu falo, olha o que ele diz aqui. E disse-lhe... Só um momentinho, a Bíblia... E levantando-se foi com seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e moveu-se de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe o pescoço e o beijou. Verso 22, mas o pai disse aos seus servos: trazei-me depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e ponde o anel na mão, e sandália nos pés, identidade e honra para ele. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Deus, Ele não olha para o que você fez. Ele olha para o seu retorno. O Senhor olha, meu amado, não o que você cometeu lá atrás, mas o seu retorno. Ele fala, ele se perdeu, mas hoje ele foi achado. Porque este meu filho estava morto e reviveu. E começaram a se alegrar.
E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou: que era aquilo? E ele disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, o filho mais novo, mais velho, se indignou. Assim é na nossa vida. Quando nós voltamos para o Senhor, quando nós voltamos para o Pai, as pessoas acusam lá, ó, errou, agora está voltando. Errou, agora está voltando para a casa de Deus. Falou que é crente novamente. Não liga para isso. O que importa é que o Senhor está te recebendo. O que importa é que está tendo festa no céu, porque você voltou. Mas respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou sua fazenda, com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. São os julgadores, aqueles que apontam o dedo. Olha o que o Senhor Deus fala. E disse-lhe: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são suas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha perdido e foi achado. Ou seja, você, meu filho, está aqui, juntinho de mim o tempo inteiro. O seu irmão se perdeu, foi para o mundo. Hoje ele reviveu, hoje ele voltou, hoje ele foi achado. Então vamos nos alegrar, vamos fazer festa. Eu não sei você pai, você mãe. Nós precisamos ter sabedoria de criar os nossos filhos. Se algum momento, porque isso acontece, em qualquer família, não se envergonhe, não se martirize, não se culpe. Se ele quer ir, deixa-o ir. Sabe por quê? Ele tem o livre-arbítrio. Se ele ainda quer mudar os costumes dele, deixa, ame-o, abençoe-o, sempre ore por ele, abençoe, coloque as mãos sobre a vida dele. Não julgue, porque Deus está no controle. Deus conhece o seu coração. A Bíblia fala que esse pai aqui não fez nada para poder impedir o rapaz de ir. Mas quando ele voltou, ele o abraçou. Ele fez festa e ele declarou: ele foi morto e reviveu. Muitas vezes os nossos filhos, eles morram, sabe, para Cristo. Mas eles vão voltar. Eles vão estar nos pés do Senhor. E quando isso acontecer, fazem festa. Glorifique a Deus. Não julgue. Muitos filhos a gente cria nos caminhos do Senhor, eles crescem, afastam. Não adianta a gente você, sabe, mandar. Não adianta você querer impor. Não adianta. Ore. Seja sábio. Seja sábia. Ore para o teu filho. Abençoe a vida dele. Dá um ambiente salutar para ele. Um ambiente de amor. Qualquer que seja a escolha que ele fizer para filho e filha. Eu posso não concordar, mas eu não vou te julgar, eu vou te amar. Se você quiser voltar, eu estarei aqui. Foi isso que o pai quis dizer. E esse pai é Jesus de Nazaré. Dividiu, deu o que era dele e ele foi. Mas o que nos ensina que ele falou: olha, eu estou aqui. Vai, erre, acerte. Se não der certo lá fora, eu estarei aqui. Se não der certo lá, eu sempre vou estar aqui te esperando. E foi o que o pai fez. O filho foi, gastou dinheiro com meretrizes, gastou dinheiro dissolutamente, mas quando o pai voltou, quando o filho voltou, o pai fez festa. Então, quando o seu filho voltar, faça festa. Porque quando nós vamos voltar para o Senhor, quando nós errarmos, quando nós pecarmos, vai haver festa no céu. Vai haver festa no reino. Porque é um filho que retorna a casa. É um filho que volta para os braços do pai. E nós mesmos, a gente muitas vezes erra, a gente peca. O que vale é um coração de arrependimento. A Bíblia fala que o filho arrependeu e falou: levantar-me-ei, irei ao encontro do meu pai e falarei: pequei contra o céu e perante ti. Não sou digno mais de ser chamado de filho. Trata-me como nos seus trabalhadores. O coração dele teve arrependimento. De longe, quando o pai dele o avistou, correu ao abraço. Sabe por quê? Porque ele viu que ele tinha arrependido. Assim é o Senhor comigo e com você. Quando o seu coração é de arrependimento,
Deus te abraça, Ele te chama e Ele não te recrimina. E assim tem que ser nós com os nossos filhos. Vamos abraçá-los. Se a gente conseguir criar os filhos, que eles nunca saiam do caminho, é bênção demais. Mas pode acontecer isso, deles saírem. Se eles saírem, vamos continuar orando. Vamos continuar pagando o preço de oração para eles. Porque não existe oração que não é respondida. Então, pai, mãe, você que está aqui essa manhã, não entristeça o seu coração. Se seu filho um dia for, que ele vai voltar arrependido para os braços do Pai. Ele vai voltar arrependido para os teus braços. Não desista dos teus filhos. Não desista da sua família, você que é pai, você que é mãe. Porque o Senhor Deus está no controle. Ele está trabalhando para receber tanto nós como os nossos filhos de braços abertos, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor. Exaltar o nome do Senhor. Porque em tudo, nas escolhas erradas, muitos momentos de erro da nossa vida, o Senhor Deus, Ele perdoa os nossos pecados. Então, eu quero te falar uma coisa com você. Não se culpe. Não permita julgamento sobre você. Sabe por quê? Aquele que é pai, Ele te perdoa. E muitas vezes Ele permite um deserto para que as nossas vidas, para que os nossos filhos e para que nós mesmos aprendemos a retornar para a casa do Pai. E sempre vai haver um lugar para cada um de nós na casa do Pai. Sempre haverá uma festa quando nós voltarmos para a casa do Pai. Sempre haverá festa, sempre haverá banquete. A palavra é essa, banquete. Deus preparará um banquete para nos receber. Então nós, como tão fardo que somos, devemos também preparar banquete para receber os nossos filhos. Se um dia eles forem, eles vão voltar, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus, em nome de Jesus de Nazaré, nós estamos na Tua presença, Pai. Nesse dia, Pai, que é comemorado o Dia dos Pais, que nós possamos ter um coração, ó Pai, de Jesus. Muitas vezes, ó Pai, nossos filhos trazem momentos difíceis, escolhas difíceis, ó Pai, que nos traz tristezas, nos traz, ó Pai, um coração angustiado. Mas eu quero nesta manhã aprender, ó Pai, com essa parábola, que é Jesus vivendo isso com as nossas vidas. Ó Pai, quando nossos filhos forem sair da Tua presença, que nós não possamos perder a esperança, mas podemos permanecer em oração. Podemos permanecer firmes, ó Pai, clamando, abençoando, ó Pai, colocando eles no altar do Senhor. Porque o Senhor não perde o controle de nada. O Senhor sempre está no controle das nossas vidas, Pai, e dos nossos filhos. Eu entrego nesta manhã cada filho, cada pai, cada mãe. Ó Pai, aquele que tem, ó Pai, o poder na casa de trazer a ordem. Que o Senhor nos dê sabedoria como pai dessa parábola. Ele não impediu o filho de ir. Ele deixou que ele fosse, mas quando ele voltou arrependido, ele fez festa. Que nós possamos fazer festa, como o Pai Celestial faz festa, quando nós voltamos para a casa do Pai. Que os nossos filhos, Pai, que os filhos dessa igreja, podem voltar para a casa do Pai. Retornar, que o Pai está de braços abertos, aguardando o retorno dos filhos na casa do Pai. Deus, em nome de Jesus, e que possamos, como os filhos do Senhor, fazer escolhas certas. Fazer escolhas, Pai, que possamos, ó Pai, definir o nosso futuro, um futuro de vitória, um futuro de bênção. Não escolher, ó Pai, viver dissolutamente. Não escolher viver de maneira errada, mas viver debaixo da cobertura do Senhor. Porque o Senhor não tira as mãos de cima de nós, é nós que saímos debaixo das Tuas mãos. Então, nesta manhã, Senhor, eu abençoo, Pai, cada família aqui representada. Eu abençoo cada vida e declaro, libero uma palavra de vitória sobre cada família, sobre cada lar, que haja bênção, que haja alegria, que haja, Pai, vida abundante. Pai, se houver um momento de tristeza, um momento de deserto entre os pais e os filhos, que o Senhor possa nos dar sabedoria para respeitar as escolhas deles, mas continuar em oração, crendo que eles vão arrepender e voltar para a casa do Pai. Vão voltar para os braços do Pai,
é que eu te peço e te agradeço nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia.